amores, de volta com uma palavra para você. Hoje ela vai ser um pouquinho mais comprida, que a gente vai falar de solteiro e casado. Então, vai ser um pouquinho mais compridinho o vídeo, né? Desde que eu sou solteira, né? Eu já tive uma união estável de 6 anos, mas foi desfeita. E a união estável para a igreja não é como casamento, né? Com a cerimônia, com a bênção de Deus e tudo mais. E desde que eu entrei, comecei a frequentar a igreja, eu percebi que existia uma grande agonia das meninas, das mulheres para o casamento, né? Aquela ânsia de casar, todo mundo orando para casar, uma disputa por homens na igreja. Então, assim, as mulheres não conseguem ser escolhidas, né? Na verdade, elas não esperam ser escolhidas, elas meio que se oferecem para poder ver quem o varão vai escolher, sabe? E a gente termina entrando nessa vibe, né? Que não é nada legal, porque você sai do seu lugar e começa a se expor de uma forma que não é bacana, né? A gente tem que esperar no Senhor. E eu resolvi hoje a gente falar sobre isso, né? Sobre solteiro versus casado, né? Eu acho super válido. E a gente tem que lembrar que a gente, para ser uma boa esposa, um bom marido, a gente tem que ser um bom solteiro. O solteiro significa ser inteiro, né? Então você tem que viver bem com você, né? Com a sua companhia. Você tem que se sentir inteiro para poder querer ser metade, né? Porque você vai ser, são dois que serão um. Então você vai ter que aprender a dividir não só as coisas, mas como as opiniões, como os desejos, né? Vai ter que ser tudo negociado, compartilhado. Então, se você não é um bom solteiro, acho muito difícil você ser um bom casado. Então a gente tem que ter essa consciência e aproveitar esse momento de solteirice. Eu sei que a gente tem um agravante que, para quem não nasceu no evangelho, essa questão da vida sexual conta muito, né? Porque o sexo antes do casamento não é de Deus, né? Ele precisa estar dentro do matrimônio, né? Sem mácula. Então, gera uma certa ansiedade ficar esperando, né? Quando você já tinha uma prática sexual ativa, né? O corpo sente falta, mas a gente tem que lembrar que a gente renasceu. Então nós não somos mais aquela pessoa que praticava sexo e que fazia sexo com qualquer pessoa que nos interessasse. Então nós somos agora espírito, nós estamos vivendo no Senhor. Então a nossa carne fica de lado, não é isso? Pelo menos deveria ser, não é verdade? Então assim, a gente tem que aproveitar a solteirice. Mas eu oro para que a gente aproveite esse tempo de solteiro. Esse tempo é precioso. Não tem nada mais deprimente do que um cara que casou e tá com saudade da sua vida antes de casar e fica agindo como um bobo. Não consegue perceber o valor que tem essa fase da vida que ele agora entrou. Uma das coisas que Deus tem ensinado com o tempo é aproveitar cada fase da vida e suprir virtude com Ele. Amém? Às vezes a gente só consegue encontrar Deus em coisas ligadas à igreja, à religião. Ele é o autor da vida, Ele está em todas as coisas.
em cada momento, inclusive na nossa solteirice. Assim, Deus tem o melhor para você em cada momento da sua vida, e esse momento é especial. Esse momento não é um purgatório, não é uma doença, amém? Ser solteiro não é uma doença. Não tem tempo. A gente não deve ter medo de passar um tempo nessa fase. Igreja é fogo. Tá solteiro, você vai namorar quando? Tá namorando, vai noivar quando? Tá noivo, vai casar quando? Tá casado, vai ter filho quando? Teve um filho, vai ter outro filho quando? Então, o povo não deixa em paz. Fica em paz. Fica você e Jesus em paz. Então, uma vez eu vi um rapaz ministrando e ele disse: entre em descanso, cara. Deus deu a mulher para o homem quando este entrou num descanso profundo. Entre em descanso primeiro. Quando você acordar, tá lá. Amém? Descanse em Deus primeiro. Amém? Mas assim, eu não fui a melhor solteira. Mas também não fui a pior, né? Eu tinha uma vida de jovem normal, eu era tranquila, só me relacionava quando eu me apaixonava. E eu era muito sincera com os meus sentimentos, que ainda sou. E se eu tava com alguém e de repente eu me apaixonava por outra pessoa, aquela pessoa saberia que eu tava me apaixonando e que eu ia começar um novo relacionamento. E nem sempre isso é bom, né? A gente termina largando as relações na maior simplicidade, né? Então, assim, ele transforma qualquer bagunça, amém? Ele pode colocar qualquer casa em ordem. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, não tem bagunça que Deus não possa consertar, não tem mente torta que Deus não possa colocar nos eixos, porque Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que é impossível para nós. Para Ele não é problema algum. Aquilo que é um milagre pra gente, às vezes a gente olha pra uma pessoa e diz: nossa, você é um milagre. Isso não impressiona, porque o que ele faz com alguém é simplesmente trazer essa pessoa de volta ao propósito, ao plano original dele. Então, quando a gente estiver sendo transformado, uau, cara, parabéns. Não é parabéns, é glória a Deus, porque essa obra é todinha dele. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Então, você tem que entrar em paz com seu Criador antes de entrar num casamento. O casamento é uma das coisas mais sérias que eu já vi. É sério demais. Por si só, eu já louvo a Deus a vida de cada um de vocês que estão assistindo, porque eu gostaria de ter sido uma solteira antes na presença de Deus. Se eu pudesse voltar a entregar a vida para Jesus antes, eu teria muito menos problema na minha vida. Uma coisa que é muito interessante na nossa fé é que uma vez que o Senhor nos ativa, Ele nos mostra o quão sério é a vida. Coisas que a gente leva na brincadeira muitas vezes são extremamente sérias. Isso nos situa porque às vezes a gente leva coisas que são brincadeiras muito a sério. E o Senhor está aqui para nos equilibrar. Tipo, cara, entenda o que é brincadeira, entenda o que é coisa séria. Mas tem um casal de jovens na Bíblia que, para mim, são, no mínimo, extremamente relevantes e proféticos. Para mim e para você, nesse tempo da nossa vida. Eu tô falando de Maria e José. Você concorda comigo que eles são relevantes? Amém? Que vale a pena a gente prestar atenção de quem era Maria e de quem era José, e o tempo que eles viveram era um tempo extremamente profético. O tempo que após, segundo teólogos dizem, mais de 400 anos de silêncio profético, de repente anjos começam a aparecer, trazendo boas novas, coisas novas começam a acontecer, os céus começam a se mover sobre aquele lugar, e de repente Deus está procurando um povo a que Ele possa se manifestar. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26. Encontro de Maria com o anjo do Senhor. O texto diz assim, Lucas 1, 26. No 6º mês,
foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás luz a um filho, a que chamarás de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível, pois para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, ó glória, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Linda essa palavra, não? Agora você vai abrir Mateus capítulo 1. A forma como Mateus narra esse mesmo evento, mas ele dá uma ênfase em José. O texto diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez-lhe como ordenava o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, a não conheceu, enquanto ela não deu a luz ao filho, a que pôs o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero que você observe, historicamente e profeticamente para a tua vida, o que esse texto está falando com a gente. A história não simplesmente começa aqui com Maria e com José. Eu acho interessante que a profecia a respeito de Jesus falava de alguém que viria antes dele para preparar o caminho do Senhor. E esse alguém era João Batista, o profeta, filho da parenta de Maria, Isabel. Agora, interessante, depois você vai ler na tua casa, esses detalhes que estão bem antes desse texto no Evangelho de Lucas. O que a Bíblia fala de Zacarias e de Isabel é que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Irrepreensíveis. Ou seja, eles viviam de maneira exemplar. Você consegue imaginar, às vezes a gente, hoje em dia, a mente da igreja, glória a Deus por isso, se abriu tanto para aquilo que Deus está fazendo, que os 5 ministérios foram novamente restaurados e estão em evidência. Hoje se ouve palavras proféticas, visões, sonhos. Hoje você fala de experiências com Deus, de gente que viveu experiência com o sobrenatural. Isso é muito lindo. Aquela igreja dos Estados Unidos aberta, há uns tempos atrás, apareceu uma nuvem
de pó de ouro. Isso aconteceu em vários lugares do Brasil. Manifestações em todos os lugares. E você pensa, cara, assim é covardia. Se você está num ambiente como esse e vê uma nuvem de glória e toma esse lugar, é difícil você continuar meia boca na fé. Porque você está dentro de um evento de um céu na terra. E você pode ver, comprovar e ter testemunhos de que você estava lá. E aquelas pessoas também, debaixo de tamanha manifestação, fica difícil você continuar sem ser crente. Assim como aconteceu comigo na minha casa. Você concorda comigo? Agora você vê, esse casal, Zacarias e Isabel, eles viviam de maneira irrepreensível diante do Senhor. Quando nada mais era só religião que eles estavam vivendo. Eles estavam sendo fiéis a Deus, mesmo sem ouvir uma palavra da boca de Deus, mesmo sem um anjo aparecer, mesmo sem nada de sobrenatural acontecer. Eles estavam sendo fiéis porque eles eram fiéis. E tem uma coisa que eu aprendi, isso acontece porque Deus nos ativa para mover dessa forma. Eu creio que eles eram um casal escolhidos exatamente para esse tempo, para gerar uma pessoa sem igual, que era João Batista. Jesus dá um depoimento sobre João Batista. Nascido de mulher, nenhum é igual a João Batista. Já é cheio do Espírito Santo. Foi um evento sem igual. Deus se encontrou uma família irrepreensível, no qual poderia depositar um propósito extremamente sério. A criação de João Batista não seria como de um menino qualquer, porque ele era diferente de todos os outros que vieram antes dele. Amém? Então a gente está falando de uma família pura, de uma família virtuosa, de uma família irrepreensível. Então, assim, o texto que começa a falar de Maria fala no 6º mês. Agora, que 6º mês é esse? Onde explica: a tua prima já está no 6º mês de gravidez. Ou seja, quando famílias proféticas são ativadas por Deus, tem um relógio do céu que começa a atuar na terra. E agora tem solteiros, puros, virtuosos, irrepreensíveis, que estão debaixo da mira do Senhor. Você precisa saber que a tua vida não vai começar quando você casar. A sua vida já começou. O teu papel profético nesse tempo já está valendo. Ele é agora. Se você não sabia disso, fique sabendo. É uma boa notícia para você. Já está valendo, os olhos do Senhor já estão sobre você. Você profetiza sobre a sua geração. O teu modo de viver profetiza sobre a tua geração. Porque se um consegue, ninguém mais tem desculpa. Amém? O céu está olhando para você. Agora, quando Deus começa a encontrar famílias irrepreensíveis, Ele encontra solteiros irrepreensíveis. Cara, é sinal de que tem algo grande vindo aí. E eu creio que esse ano já está a milhão nossa vida, a nossa nação. Mas não é no sentido de ser justiceiro e falar: Deus, pega ele, prende aquele. Não é a respeito disso. É a respeito de aquele que tem sede e fome de justiça será saciado. Amém? Mas percebe que se você tem fome e sede, o que te sacia é a justiça que entra em você. Para de apontar para os outros. É o momento da justiça entrar em você. É o momento de você consumir a justiça do Senhor. Se embriagar com a justiça do Senhor. Se alimentar da justiça do Senhor. E sabe, a justiça vem para pôr tudo em ordem. Deixa Jesus entrar na tua vida, para que Ele entre em todas as áreas que você nem sabia que existia no teu coração. Deixa Ele fazer uma revolução aí dentro, porque é Ele que nos justifica. Porque quando nós somos justificados, nós somos chamados justos. E quando nós somos chamados justos, nós podemos praticar obras de justiça. Esse tempo agora é ao nosso respeito. Então, você percebe que esse casal que estava desposado, estavam prometidos em casamento. Prometidos não é casado. Não é casado. Enquanto não casou, não é casado. Tem coisa de casado que é só quando for casado. Enquanto não for casado, não é casado. Simples assim. Então, assim, cara, você que fica beijando um monte de menina, cuidado, você pode estar pegando a mulher de outro cara. Não é a sua. Então, assim, vigia, crente. É sério.
eles estão separados para algo. E se eles estão separados para algo, é porque eles estão levando a sério esse algo que está por vir. Você pode ter certeza que Maria já não andava mais com a galerinha dela. Pode ter certeza que Maria já não compactuava mais da mesma conversinha. Ai, que gatinho. Ela já está separada. Ela ainda não é esposa do José, mas ela já está naquele momento em que está esperando algo grande, algo que está vindo sobre a vida dela. Que até então, que eles foram prometidos um casamento, ainda não tinha anúncio nenhum de quem seria o filho desse casal. Eles são simples jovens vivendo de maneira irrepreensível e pura e virtuosa, e acharam graça diante dos olhos do Senhor pela maneira como eles viviam. Eu creio que esses dois eram diferentes, amém? Sabe aquelas pessoas diferentes? Eu falo dos dois, porque Deus não deu Jesus para uma mãe solteira. Deus olhou para uma família que viria a ser e deu Jesus para essa família, justamente naquele momento em que ela está separada para alguém, mas ainda não teve relação com homem algum. Ou seja, você está vindo a pureza e a seriedade, a pureza e o compromisso que esses dois estão vivendo em favor de simplesmente honrar, seja seus pais, a Deus, seja a sociedade, seja quem for, mas na menor das hipóteses de honrar um ao outro. Como você gostaria que fosse o seu cônjuge? Seja esse desenho que você fez, porque a gente é muito bom em fazer o desenho de como a gente quer o outro, né? Se tem um desenho que você pode perfeitamente, é o seu. Pode desenhar perfeitamente, é o seu. Desenha você como você gostaria que o outro fosse, então se desenhe e seja aquela pessoa que você gostaria de ser, com quem você gostaria de casar, porque você estará honrando aquele que virá na sua vida, amém? Entenda que o cônjuge perfeito, ele não existe. Não existe. Às vezes eu vejo gente botando no papel, botando a pessoa no cara que, se você ler, diz, se esse cara for esse tudo que você está escrevendo aqui, talvez ele não goste muito de você, não. Você entende? Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. O amor brota. Não existe a pessoa perfeita. Existe a pessoa que você ama. Você percebe? É uma história de um compromisso e de uma honra tão grandes que Deus honrou. Porque tudo isso aqui era para dar uma bagunça muito grande. Deus é o melhor bagunceiro que pode existir quando Ele quer fazer algo do jeito dele. Porque Ele tá botando um menino no bucho de uma menina que ainda não casou. Ele sabe melhor do que ninguém o BO que isso ia dar. Pela lei, ela deveria ser apedrejada. Já pensou? Maria chegar, aleluia, eu tô aleluiada. Quem é que acredita numa conversa dessa? Foi o Espírito Santo, amado. Ela tem zelo. O anjo Gabriel tá falando para ela: você vai gerar o filho do Deus Altíssimo. E ela se preocupa com a situação. Mas como? Como será isso? Se eu não tenho um relacionamento com homem algum? Tipo, se eu tenho certeza do que você quer fazer. Mas ela tá tendo um encontro poderosíssimo com o céu. O céu tá invadindo a terra. E no momento que você tem um momento com o céu, você tem um encontro com a eternidade. E cara, quando aqui é eterno libera os seus propósitos sobre a terra, você já não se importa mais nem com você. O que você se importa é se preocupar, é fazer com que os planos do céu aconteçam. Maria diz: seja conforme a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Eu tô pronta para morrer. É o que ela tá dizendo, eu tô pronta para morrer. Isso é fantástico. Eu acho fantástico. Pobre do José. Que agora a Bíblia não fala da conversa que eles tiveram, de como que a notícia chegou para ele, de como que bateu aquilo. Não fala. Eu gostaria de saber. Mas lá no texto de Mateus, fala que José
ouviu essa história, como qualquer homem, eu creio. Mas a Bíblia dá testemunho dele, mas disse que ele era justo. É um casal puro, uma menina pura e um homem justo. Diz que ele é justo. E ele procurou deixá-la em secreto, sabe por quê? Para não difamar ela. Cara, aqui eu viro fã de José. Que cara é esse? Porque se ele deixa ela em secreto, o que é que ele tá fazendo? Ele tá deixando a entender que foi ele que engravidou ele e foi embora. Ele tá meio que assumindo a culpa. Ele tá fazendo o contrário do que Adão fez. Quando Deus confronta Adão e Eva, fala para Adão: Adão, você comeu do fruto? Que eu disse para não comer foi a mulher, ele disse. Adão bota a culpa na mulher. Sabe que o José tá pronto? Tira a culpa dela e bota para ele. Eu acho que isso fala de um coração fantástico. De Deus olhar para esse cara e falar: eu escolhi certo, esse é o cara. Tem um movimento no céu nesse tempo, eu não sei o que foi, mas atraiu o coração desses jovens a viver de uma maneira exemplar, de uma maneira pura. Era um ambiente de revolta. Roma tinha tomado Israel, tinha tomado Jerusalém. E no ambiente de revolta, você chuta o pau da barraca, né? Chuta o balde. Você quer fazer as coisas do teu jeito. Você tenta se justificar, tá tudo bagunçado. Sabe, eles viveram de uma maneira irrepreensível, guardados para sei lá o quê. Porque eles só souberam quando a notícia do anjo veio. Cara, você pode não fazer muita ideia do que você tá fazendo nesse negócio de santidade, se guardando, se preparando. Isso tudo é muito estranho para não ser nada. Eu tenho certeza que tem uma grande coisa vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Porque o que foi dado para esse casal não foi só para ele. Para eles, foi para toda a humanidade. Você anuncia o Senhor quando você vive de maneira irrepreensível diante dele. Então esse casal agora, eles têm o projeto do céu para eles cuidarem. Eles são extremamente jovens. Eu não sei, mas eu vi alguns teólogos falarem que ela tinha 13, 14 anos. Então uma menina, né? Muito novinha. Eu sei que José tá planejando deixá-la em secreto. Cara, Deus não vai deixar esse cara na roubada, porque o coração dele mostrou que ele é diferente dos outros. Ele tinha a lei ao seu lado. Ele poderia falar: não quero casar com essa menina porque ela tá grávida e não fui eu. Simples assim. Eu me livro, eu saio de bonzão, de bonito, e ela vai ser apedrejada. Mas alguma coisa, ele não acreditou muito, porque ele estava pensando, mas alguma coisa queria preservá-la, ainda que ela tivesse culpa. O Senhor não vai deixar isso desse jeito. A experiência que deixou ela fascinada com esse plano, a experiência que moveu ela em direção a algo que podia matá-la, ele tem uma experiência parecida. O mesmo anjo aparece para ele e diz: não deixe ela. Tome Maria como tua esposa, porque esse filho é do Altíssimo. De uma maneira muito mais simples, Deus compartilha os seus planos com José. E agora José abraça a causa. Agora eles são um time. Agora um olha nos olhos do olho e diz: tem algo grande vindo. Eles concordam. Eu não vou te conhecer. Você entende o que isso significa? Até que você gere o Filho de Deus. Era a esposa dele, mas era virgem até que Jesus nascesse. Eles agora têm uma cumplicidade, eles já não estão sós. Às vezes a gente pode pensar que a gente está só nessa doideira de santidade, mas que nem você tem um monte e só está crescendo. Amém? E só está crescendo. Parece que essa nação, esses jovens ao redor do mundo inteiro estão gerando algo muito grande da parte de Deus, que vai impactar toda a terra. Parece que Deus está separando um povo para ele. Um povo que vive diferente.
Um povo que crê em coisas que podem ser absurdas para Globo, para MTV, absurdas para suas bandas favoritas, as pessoas que são modelos para você na TV. Enfim, pessoas que não compactuam com esse pensamento, as pessoas descoladas, que são formadoras de opiniões. Talvez digam que você é um otário. Mas se você teve um encontro com o Senhor, Ele te fertilizou de algo da parte dele. Isso está para vir à luz. Amém. Isso está para vir à luz. Eles estão comprometidos com pureza, com santidade, porque eles têm ideia de que algo vai acontecer. Parece que todas as fichas estão no casamento. Vira até uma idolatria o casamento, né? Vira um culto ao casamento. Mas o casamento não é o fim. É o começo de uma nova etapa. Você percebe que na história de Maria e de José, que ela estava prometida em casamento para ele, não fala do casamento deles? Fala de quando eles assumiram o compromisso com o céu e agora falaram a respeito de Jesus. Enfim, tem algo muito maior do que o seu casamento. É aquilo que vai vir a partir do seu casamento. Aquilo é o que você será depois que tudo isso passar para outro nível. Deus honrou tanto José. O anjo aparece para Maria. E Maria tinha alguém com quem conversar, Isabel, porque o mesmo anjo apareceu para ela. Ela tinha pelo menos alguém para quem conversar. E José tá tipo, ok. Só que Deus aparece para ele. E quando Deus aparece para o homem, para o cabeça da família, e ele crê no projeto do céu, Deus nunca mais apareceu para Maria, só aparecia para ele. Legal, né? Agora José está sendo honrado com encontros divinos. Pega o menino, leva para o Egito. Pega o menino, vamos proteger o menino. Leva o menino para o Egito. Depois o anjo aparece, pode voltar do Egito, porque quem queria matá-lo já morreu. Então, agora é José que está com o cajado na mão. Isso é massa, né? De como Deus olha para esses jovens de uma maneira... Deus não tem problema nenhum de colocar coisas poderosas em mão de pessoas jovens. Como será isso? Eu não conheço homem nenhum, Maria pensa. Ela não tem noção do que fazer. Deus nunca precisou de gente capacitada e habilitada para realizar a sua obra. Ele precisa de gente pura. Porque gente pura sabe que não sabe. Então depende completamente de tudo que ele lhe disser. O casamento não é fim. É só uma outra etapa que vai chegar na sua vida naturalmente. Até lá, seja fiel. Como você é hoje, continue sendo. Porque tem algo que vai vir a partir do teu casamento, a partir da tua família, que vai abençoar muitas vidas. Sabe? Eu acho fantástica a forma como Deus nos criou. Por quê? Eu quero terminar frisando isso. A gente vive num tempo de competitividade. Não sei se essa mentalidade marxista cultural que se alastrou pela América Latina, nós contra eles, rico contra pobre, homem contra mulher, uma loucura. Pensamentos de competitividade quando nós fomos feitos para ser um só. Nós somos intímidos, uns vão funcionar de um jeito, outros de outro, mas é por uma causa só, porque nós viemos do mesmo lugar. Eu amo ler Gênesis, que vem aquela coisa que fala sobre a criação. Deus vai continuar falando contigo. Quantas vezes você lê aquilo ali? Quando Deus faz o homem, isso no capítulo 2, quando ele faz o jardim, Deus cria todas as coisas e depois ele cria o homem. Aí depois ele faz de novo. Parece que é um outro nível. Porque depois do sexto dia em que Deus, os homens e os animais, diz que ele descansou. Amém? Descansou, abençoou o sétimo dia, porque nesse dia ele descansou e vem na sequência. Então Deus formou o homem, parece que ele está fazendo de novo. Respeite o tempo do descanso. Enquanto você descansa, Deus faz uma coisa nova. E aqui tudo aquilo parece que é novinho em folha, porque você parou para deixar Deus trabalhar onde você estava. Deus faz o homem, mas agora ele faz de um jeito diferente. Façamos o homem
é uma coisa bem mais detalhada. Deus vem, Deus toca na terra. Plantou Deus um jardim no Éden. Jardim, apareça, porque tudo foi feito pela sua palavra. Disse Deus, assim foi. Mas assim, agora parece que ele tá metendo a mão na massa. Ele pega na terra, ele planta. Você consegue imaginar Deus, um ser tão grande, para se diminuir e vir como jardineiro e mexer no jardim e preparar com suas próprias mãos cada detalhe daquele lugar. Então ele pega no barro, ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus perfeccionista, um Deus detalhista, o Criador, que é extremamente criativo. Você acha que ele fez um homem parecidinho? Ficou bacana, ficou quase igual. O único desenho, eu só sei fazer aquelas paletas. Se fosse me desenhar, eu ia botar um palitinho, uma sainha e tal. Imagina. Deus não é assim. Ele é o Criador de todas as coisas. Cada célula do seu corpo funciona em harmonia. Tem coisa dentro de você que você nem sabe que tem e funciona, e tira pra tu ver. Deus é detalhista. Ele fez a sua imagem e semelhança. Ele fez pro seu prazer. Sabe de onde ele tirou o molde? Dele mesmo. Quando Deus foi nos fazer, ele se usou como modelo. Ele se usou como referência. Não bastante, ele sopra dentro da nossa narina o fôlego de vida. Ou seja, além da gente estar parecido com ele por fora, agora a gente está cheio daquilo que vem de dentro dele. Você consegue então entender por que Deus tem tanto prazer em você? Ele fez você igualzinho. O que Satanás falou para Eva foi uma mentira, porque ele é o pai da mentira. Porque se você comer, então você vai ser igual a Deus. Meu Deus, já tinha feito igual. É sempre uma crise de identidade. Foi justo aí que ele foi tentar Jesus, e Jesus sabia muito bem quem ele era. Deus faz o homem para o seu prazer. Todos os dias ao cair da tarde, Deus vinha ter com o homem no jardim. Sabe por quê? Porque tem prazer. Não vinha para dar bronca, só vinha para se alegrar e ver, meu Deus, ele flui igualzinho a mim. Ele manifesta a minha glória nesse lugar. É como se eu estivesse andando aqui nesse lugar. Ele tem prazer. Você consegue perceber que no Éden não era o homem que ficava clamando, vem, Senhor. Não, era Deus que vinha. Deus escolheu vir, que ele queria vir. O homem só escolheu esperar. Legal. Ficava esperando. Agora, naquele ambiente onde tudo era bom, e Deus cria algo que ele vê que é muito bom, ele vê algo que não é bom. E ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei alguém que seja idôneo. Vou fazer alguém igualzinho para ele. Agora o interessante é isso. Eu acho massa essa parte. Porque Deus tem um plano de dar uma mulher pro homem, mas não conta pra ele. Antes ele dá um trabalho pro homem. Fica uma indireta bem braba aí, né? Quer casar? Trabalhar, né, querido? Antes de dar uma mulher pro homem, ele dá um trabalho. E o trabalho parece fácil, mas pensa. Ele fez passar todos os animais do jardim na frente do homem, para o homem dizer como é que ia ser o nome de cada um deles. E Deus tem tamanha confiança de que aquele filho flui como ele, que do jeito que o homem chamasse, assim seria o nome. Deus só estava anotando e assinando embaixo, e endossando o que Adão falava. Você fala, fica dando pra bicha, é fácil, ok, todos os animais. Começa do zero, você nunca fez isso antes. Primeiro que aparece, você fica olhando ali para aquela coisa. Deus fala, vai, bora. Vai com fé, vai lá. Macaco? Boa! Perfeito esse nome. Próximo. Olha. Girafa? Perfeito, girafa. Vamos lá. Tá indo bem. Ok. Elefante? Boa, elefante. Galinha? Boa, galinha tá massa. Adão foi pegando no tranco. Você pode
pegar de um jeito que você não sabe, mas que seu pai tá lhe dizendo: boa, filho, vai, filho, vai, é isso mesmo. Porque Deus é assim, Ele vai te encorajando. Eu daria o mesmo nome, eu faria igualzinho. Tu é minha cara. Dale, vai, vem bicho, vem bicho. E eu não sei como foi pra dar o nome dos peixes, mas isso é mistério. Tudo que é tipo de ave, passarinho, de inseto, lagartixa, tudo que apareceu. Meu irmão, cansa. Cansa. Depois de haver passado todos os animais diante do homem, não se achou para Adão nada, ninguém que se fosse como esse. Então Deus faz cair um pesado sono sobre Adão, abre ele do lado, retira sua costela, e da costela ele faz a mulher. Arranca algo de dentro e faz a mulher com perfeição. De repente ele acorda e vê aquele ser que ele nunca viu antes. Você pensa que ele nunca viu. Ele tá bom em dar identidade. Ele carrega o espírito de vida dentro dele. Ele olha para a mulher e ele acerta na mosca. Carne da minha carne, osso dos meus ossos, vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tirada. Sabe o que cada um viu? Ele viu ele por dentro. Ele disse: a carne da minha carne é ossos dos meus ossos. Quando ele olha para a mulher, ele se vê por dentro. Deus tinha o prazer no homem, porque tirou o homem de dentro dele. O homem tem prazer na mulher, porque a mulher veio de dentro dele. Um olha para o outro. Ela olha para o homem e diz: você sou eu por fora. Você me protege, você é casca grossa, sua pele é mais grossa do que a minha, seus músculos são mais fortes. Uau, eu me vejo em você, só que eu me vejo por fora. E o homem olha para a mulher e vê: você é sensível, você é mais macia, você é mais delicada, você sou eu por dentro. Por dentro é mais sensível. Você tá vendo a beleza disso tudo? Deus tem um plano lindo. Agora deixa eu te falar. É algo completamente perfeito. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e juntos os dois serão uma só carne, porque ela foi tirada de dentro do homem. Amém? Então, quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só. E eu quero terminar querendo te dizer algo preventivo, que é contra tudo que o mundo, né, bombardeia você. O casamento é a coisa mais resistente que existe. O que pode destruir um casamento é uma mentira que você acredita, porque o casamento é algo extremamente resistente. Eu entendo que a gente não acredite nisso, mas deixa eu te mostrar. A serpente enganou a mulher caiu na lábia da serpente, mudou o seu jeito de ver aquele fruto proibido, teve vontade, cobiçou, comeu, e quando ela comeu não aconteceu nada. Você percebe que não aconteceu nada? Então ela deu para o seu marido. Quando ele comeu, então os olhos de ambos se abriram, então você vê que eles eram só. Enquanto não completou a lambança nos dois, não tinha acontecido nada. No momento em que aquele ser inteiro, que são dois, mas que é um só, consumaram aquilo, então os olhos de ambos se abriram e eles viram que estavam nus. Deu B.O. De repente eles ouvem o som dos passos do Senhor que caminhava pelo jardim. Aquele som tão agradável e prazeroso dava medo, porque eles estão em pecado, eles estão nus, eles estão cheios de vergonha. Então eles se escondem e então Deus fala: Adão, cadê você? É como se Deus estivesse na dimensão da glória, que ele sempre encontrava Adão, e Adão não está nesse lugar. Adão caiu. Tô aqui, uma mãozinha sai da moita. Tá fazendo o quê? Tô nu. Quem te falou que tu tava nu? Por um acaso você comeu do fruto? Foi a mulher que tu me deste. Culpa em todo mundo. Ela é culpada, você é culpada. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha como um bicho tá estranho. Como o cara tá irreconhecível. Aí Deus chega pra mulher. Deus faz a mesma pergunta: mulher, você comeu? Porque pra Deus
Os dois vão só. O casca grossa diz: não tem nada a ver com isso, ele vai mais fundo, ele vai na parte sensível. Você comeu na parte interior. Comi, ela diz. A serpente me enganou e eu comi. Sabe, às vezes a gente acha que o problema é um e Deus sabe qual é o nosso verdadeiro problema. Às vezes a gente tá reclamando: ai meu Deus, minha vida tá assim por causa daquilo. Você acha que esse é seu problema? Deus pensa: vamos conversar aqui mais um pouco que eu vou te dizer qual é o seu problema. Aquela passagem do texto de Samaria, quando ela vai pegar uma água, Deus vai falar com ela: quem é tu? O que é que tu falas comigo? Eu sou judeu? Eu sou uma mulher samaritana. Deixa eu te falar, eu tenho uma água melhor do que a sua. Ela fala: você não tem nem balde. Ele fala: mas a água que eu lhe der vai ser uma fonte de água para a vida eterna. Então ele diz: eu quero tua água. Aí ela fala do seu problema: Senhor, dai-me de beber da tua água para que eu não precise mais vir aqui. Ela fala do seu problema. Aí Deus fala: então vai lá, chama teu marido, vem cá. Ela fala: não tenho marido. Aí ele fala: tá vendo qual é o problema? Você tá achando que o seu problema é água? É a sua situação. Ele vai mais fundo na gente, ele encontra o nosso verdadeiro problema. Aquilo que você acha que é o seu problema, Deus reage dentro de você. Vamos voltar pro caso. Deus dá pesados decretos para o homem, pesados decretos para a mulher. Deus dá pesados decretos para a serpente e Deus expulsa ambos do jardim. Melou tudo. Concorda? Aquela história linda, melou tudo. Tá vendo como o casamento é resistente? O primeiro casamento resistiu a uma mulher que conversava com o capeta. O primeiro casamento resistiu a um homem que caiu na conversa da mulher no caminho. Resistiu ao medo de Deus. O primeiro casamento resistiu à queda da glória. Resistiu à expulsão do jardim. Sabe como eles foram expulsos do jardim? De mãos dadas, casadinhos, e continuaram juntos. Mas nem o diabo destruiu com esse casamento? Não. Continuaram juntos até o fim das suas vidas. Pense naquilo que você vai entrar. É extremamente resistente. Fique com Deus.